ao invés de eu ajudar o ator a chegar organicamente num resultado que eu estou ali vislumbrando, que eu espero, eu simplesmente já digo de cara, né? Então eu não dou um caminho para que o ator chegue organicamente naquele resultado, eu só saio pedindo resultados. Já vai ficar mais claro o que que é isso. Dentro do contexto do curso, a gente vai falar sobre atuação realista naturalista, né? Existem vários realismos, né? O termo atuação realista já é polifônico e por si só, né? Então existem vários realismos. Mas, em geral, né, o que a gente entende por atuação no audiovisual acabou se consolidando, né, como uma linguagem hegemônica. A gente espera uma atuação que seja parecida com a vida, né, em certa medida. E então, dentro do contexto do curso, a gente sempre se volta para isso, que é o que Stanislavski chamava. Stanislavski é um mestre russo da atuação, que vamos falar muito, né? Considerado o pai da atuação realista. Stanislavski chama isso de perisvânia. Eu vou fazer uma pergunta. Diga, Breno. Que nem você falou, e realmente, geralmente o caminho mais lógico, quando a gente induz o ator a fazer algo, ele vai tentar reproduzir uma caricatura, vai tentar reproduzir um comportamento que já existe. Porque também é um lugar comum pra gente tentar usar exemplos, tentar usar o imaginário para construir esse mundo pro ator. Então, como não no meio do caminho não acaba voltando para onde estava no início. Porque às vezes a gente tenta desviar disso e pode acabar voltando. Qual seria uma boa dica, por exemplo, para que no meio, enquanto você tenta driblar isso, você não caia de volta? Então, sobre o curso. Curso de direção de atores, vai ser a 11ª edição. É um curso online, são 6 aulas ao vivo e essas aulas ficam gravadas. São 6 encontros de 3 horas cada, então começa na semana que vem, segunda e quarta, das 19 até as 22. Eu considero uma imensa vantagem o curso ser online, porque os alunos sempre reassistem às aulas. Então, claro, tem a vantagem de, se acontecer alguma coisa que você não pode ali na hora, você assiste a gravação. Mas mesmo quem está ao vivo na aula, geralmente me escreve falando que muito tempo depois está assistindo a gravação. E isso é uma super vantagem. Por quê? É muito conteúdo em pouquíssimo tempo. Então, é tipo um café forte, assim, né? Então, é muito, muito conteúdo, enfim. Então, poder reassistir, né? Ter esse material gravado para você voltar ali, fazer novas anotações, ter novos insights, para surgirem novas dúvidas, eu acho uma super vantagem, né? Do online. Então, é claro que a direção de atores exige uma prática, né? Para a gente realmente se apropriar disso. Mas a ideia do curso todo o conteúdo ele é muito voltado para que vocês tenham esses instrumentos, essas ferramentas. Eu passo vários exercícios que são bem versáteis, que, como eu falei, se adequam a atores com diferentes formações, se adequa a criança, a um ator não profissional, enfim, e se adequam a diversas dramaturgias, né? São versáteis nesse sentido, que vão servir para vários tipos de roteiro, várias situações, enfim. Então, eu passo esse repertório de exercícios, e eu falo muito sobre a realidade prática do set de filmagem, então, desafios que vocês realmente vão encontrar. E, por exemplo, um dos grandes tópicos do curso é como criar um ambiente seguro para os atores, como desenvolver uma relação de confiança entre direção e elenco, que é algo fundamental. Metade do trabalho da direção de atores é isso, né? Então, eu sempre dou vários exemplos. Concretos, né, de situações que acontecem em set de filmagem. Então, eu gosto de falar isso porque às vezes você tem a ideia de que um online vai ser puramente teórico. Eu acho que não, realmente ele instrumentaliza o aluno para a prática. E tem essa imensa vantagem de ficar gravado e poder reassistir, rever, ter novas questões, eu acho isso ótimo. Bom, então, sobre a ementa. No primeiro encontro, a gente fala sobre, contextualiza o que é a atuação stanislavskiana, que, como eu falei no início da aula, é o recorte do nosso curso, né? Então, falar sobre atuação realista, naturalista. Faço um breve percurso histórico de Stanislavski,
tanto como isso se consolidou como um caminho hegemônico, né, quando a gente pensa em cinema, muito por conta da hegemonia comercial do cinema norte-americano, né, e como tudo isso chegou ao Brasil, né, como é que estamos agora em 2025 ainda falando de Stanislavski e com atores de formação stanislavskiana. Faça um percurso histórico e uma comparação das diversas vertentes de Stanislavski que se consolidaram no cinema, né? Então, talvez alguns já conheçam as vertentes desenvolvidas por professores estadunidenses entre os anos 20 e 60, né? Então, o que é o famoso method acting, né? O método do Lee Strasberg, a técnica do Sanford Meisner, da Stella Adler, que seria uma primeira geração, né, junto com Bob Lewis e Elia Kazan, de professores que contribuíram para desenvolver, adaptar Stanislavski nos Estados Unidos, e até sobre uma terceira, quarta, quinta geração a partir, né, desses mestres formadores. Então a gente passa por professores como Ivana Chubbuck, né, Eric Morris, Larry Moss, enfim, Uta Hagen, dentro desse universo que a gente vai trabalhar. Então, nesse primeiro e segundo encontro, são essas bases teóricas, né, e esse percurso histórico. Lá a gente também vai falar sobre o que é essa tal memória afetiva, as diferenças do que é o suposto primeiro Stanislavski e último Stanislavski, sobre o que é o tal método das ações físicas ou método da análise ativa, se o ator vai mais pelo caminho da imaginação ou da memória, como que as técnicas se apoiam mais na imaginação ou mais na memória. A partir da terceira aula, já começamos a mergulhar em exemplos mais concretos, né? Então, como que eu uso tudo isso, todo esse universo de Stanislavski na prática? Primeiro passo, a gente vai aprender a fazer a análise técnica do Departamento de Direção e Preparação de Atores, que é uma análise de texto, né? Então, aprender a analisar um roteiro, usando elementos como circunstâncias, objetivo, necessidade, verbos de ação, atividades, os beats, né, que são as unidades de ação. Para cada um desses elementos, costuma ter mais do que um nome. Então, a depender da formação do ator, ele conhece um mesmo conceito com um nome diferente. Então, esse modelo de análise que eu passo para vocês, ele é bem abrangente, assim. Então, muitas técnicas, muitas vertentes cabem dentro dele. Então, eu sempre passo vários nomes que um mesmo conceito pode ter, né? Então, por exemplo, necessidade, que é o nome do Lee Strasberg, para Ivana Chubbuck, que chama objetivo geral. Também pode aparecer como super objetivo ou super tarefa, dependendo da tradução de Stanislavski. Pode aparecer como vontade, enfim. São vários nomes diferentes para um mesmo conceito. Quando você domina o conceito, você consegue identificá-lo, não importa com qual título ele se apresente para você, né? Então, eu sempre passo por todos os nomes possíveis de um mesmo conceito, para vocês conseguirem conversar com qualquer ator, independentemente da formação dele. Então, a gente trabalha todos os elementos da análise técnica, passo modelos de análise técnica, mostro uma cena e compartilho a análise dessa cena para a gente pensar junto ali, vocês ficam com esses modelos. E claro, vão adaptar com o que fizer mais sentido para vocês, porque não é um documento padrão da indústria, né? Então você tem liberdade de adaptar para como fizer mais sentido para sua prática com os atores. Depois, no quarto encontro, a gente fala sobre a direção de resultado, então os tipos de direção de resultado, quais são os riscos, os problemas de cada tipo, e finalmente falamos em como evitar. Quais são as alternativas à direção de resultado, usando o que a gente acabou de aprender no terceiro encontro, que são os elementos da análise de texto, né? Então, o que eu falo se eu não posso falar como o ator deve dizer a fala? O que eu falo se eu não posso pedir emoção? O que eu falo se eu não posso usar mais, menos, maior, menor, né? Então, a gente passa por todos os elementos da análise de texto, né? Para que serve isso que a gente aprendeu? Como usar no set de filmagem tudo isso com o ator.
Então, a gente também passa pelo o conteúdo, né, de como criar esse ambiente seguro para os atores, como eu tinha falado, e criar uma relação de confiança entre direção e elenco, que é fundamental para qualquer trabalho existir, né? Sem isso, o resto não adianta. Falamos sobre um pouco, né, sobre como usar esses elementos de direção que a gente acabou de ver, nessas alternativas à direção de resultado, para dirigir um teste também, porque vai ter algumas necessidades específicas, né, de direção num teste que são diferentes de dirigir um ator já escalado ao longo de uma obra. E que mais? E começo a falar sobre exercícios de preparação de elenco, que se você for o diretor, diretora, e não tiver um preparador, você fará esses exercícios, você que vai aplicar, porque os atores precisam de de uma preparação, seja conduzida por um outro profissional, seja conduzida pela direção ou pelos dois, né, em conjunto, que seria o ideal, claro. Então, são exercícios de preparação de elenco. Então, falamos também sobre estratégias de ensaio, né? Então, ok, fiz os exercícios de preparação. Como é que eu começo a abordar especificamente as cenas, né? Então, por onde que eu começo? Como que é uma condução de leitura de mesa que ajude os atores de verdade, que não seja assim só para inglês ver ou que não seja contraproducente? Como é que é o processo de análise ativa, né? Então, começar a levantar uma cena a partir de improvisação, enfim. E por fim, no sexto encontro, eu falo sobre um histórico da preparação de elenco no Brasil, né? Então, tá, o que é a preparação, por que ela surgiu, qual é a real necessidade de um preparador, né? A que necessidades o preparador veio atender? Se um preparador diminui a autonomia do diretor, da diretora, se é uma terceirização do trabalho de um diretor, né? A gente fala, né, sobre toda essa discussão ética, né, os limites éticos da preparação de elenco, quais são as responsabilidades, né, que a gente tem que ter na condução com atores, tanto na pré quanto no set, né, mas mais focado na preparação de elenco, e principalmente quando estamos falando de não atores, né, ou atores não profissionais e de crianças ou pessoas com algum tipo, algum grau de vulnerabilidade social, né, que é algo bastante comum na história do cinema brasileiro. Então a gente termina com essa discussão. Também nesse encontro eu costumo falar assim de etapas da preparação de elenco, que não é receita de bolo e nem é o que é seguido em todos os casos, né? Mas existe algumas coisas que se repetem, né? Uma lógica que costuma se repetir e que pode ser adequada para vários projetos de vocês. Seja você o preparador, seja você o diretor, né? Que está conduzindo esse trabalho. Então, resumindo, a ementa é essa. As aulas são tanto para quem já é experiente, já trabalha na área, já teve aluno que era diretor, diretora há décadas, assim. E é muito legal ter esse tipo de aluno na turma, porque compartilha um monte de coisa comigo, aprendi muito, os colegas aprendem muito, né? Então, pessoas com muita experiência podem vir, que vai ter muita coisa nova, muita coisa legal. E quem não tem nenhuma experiência, quem vem de outra área, né? Ah, eu sou advogado, posso fazer? Pode, você não vai ficar perdido. Também já tivemos publicitários, engenheiros, pode vir, mesmo sem ter experiência na área, que você vai conseguir acompanhar as aulas. E quem é estudante, quem está numa graduação, ou no curso técnico de audiovisual ou de alguma área afim, também pode vir para tirar dúvidas do que você já está aprendendo, enfim, expandir o repertório que você começou a trabalhar agora. Eu acho que o curso é ótimo para pessoas que não são da área de direção também, então se você é AD, né, assistente de direção, se você é roteirista, se você é produtor de elenco ou diretor de elenco, né, se você
trabalha de alguma forma com atores, ainda que não dirigindo, mas, por exemplo, agentes de ator já vieram fazer o curso. Enfim, então muitas áreas vão se beneficiar de um aprofundamento na direção de atores. E claro, se você quer dirigir, se você quer preparar, venha, venha, venha. E se você é ator, também, para de alguma forma entender como se colocar, como dialogar, como trocar com a direção, né? Então, conhecer mais das necessidades da direção, da lógica de pensamento da direção, sempre acho muito enriquecedor para todos os atores. Então, nas turmas costuma ter bastante ator também. Diga, Emiliano. Olá, boa noite. Estou Boa acompanhando noite. a câmera ligada, estava resolvendo janta aqui. Então, achei muito interessante pro lado do ator mesmo, pro ator. Vou me candidatar ao curso, eu acho que vai ser interessante. E eu tenho como acho que minha rotina ainda é fazer alguma publicidade, algumas coisas mais elaboradas na publicidade. E eu sinto uma demanda para poder ajudar os atores a entregar algo melhor, né? Ou até quem não é ator na publicidade. Acho que pode ser bem interessante também, né? Sim, sim. Já tiveram alguns diretores que vinham do universo da publicidade e que estavam migrando para dirigir seus próprios projetos, né? Primeiro longa, mas que sentiram que o curso acabou ajudando também na publicidade, que renovou, né, a forma que eles tinham de dirigir as propagandas. Por mais que pareça, isso é algo mais superficial, é mais simples. Mas tem como você realmente aplicar as ferramentas, mesmo no universo da publicidade, e ter um ganho muito grande com isso, né? Dar um salto da sua qualidade de comunicação com os atores. Então, acho bem legal para quem está mais inserido no mercado publicitário, é ótimo também. Não, eu acho bem bacana, porque hoje a publicidade ela está indo para esse caminho humanizado, né? De publicidade mais envolvente, mais emotivas e tal. Sim, Saber se comunicar melhor, de falar a frase certa, se colocar do jeito ideal. Então, eu acho que é até um nicho de mercado aí, de trabalhar sim, essa preparação de atores dentro da publicidade, né? é. E é sempre um diferencial, né? Um diretor, uma diretora que sabe se comunicar com atores é, é algo ainda raro, muitas vezes, né? É difícil dentro do mercado você encontrar alguém que sabe e que gosta também de lidar com atores, né? Então eu acho super diferencial para quem já está inserido no mercado e quer ir para conteúdo, né? Dirigir conteúdo, mas também para quem não quer, assim, não, eu gosto da publicidade, eu quero ficar aqui, ou eu dirijo videoclipe, né? Ou eu dirijo institucional, já teve gente que era desse universo, mas mesmo assim, quero me destacar, quero me desenvolver mais para ser melhor dentro desse contexto mesmo, dentro desses produtos, vale super a pena, né? Perfeito, obrigado. Nada, obrigada a você, Emiliano. Que mais? Então, gente, o curso começa na semana que vem. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre conteúdo e menta, podem sempre me escrever, me mandar mensagem no Instagram, tá lá, Giovana Siqueira, é fácil de achar. É, e saibam que também, para quem faz o curso, a gente cria uma relação que é para sempre. Eu, eu atendo até hoje alunos da primeira turma nos projetos deles, que me escrevem, me mandam roteiro, então a gente fica com esse canal aberto para sempre, para seguir trocando. Enfim, a gente vai ter algumas atividades também práticas que os alunos me enviam e eu dou feedback. Então, essa relação, ela se estende para além das aulas do curso, né? A gente segue em contato e segue desenvolvendo é, é, ideias para preparação dos roteiros de vocês. Então, acho que isso faz parte da proposta do curso, né? De não abandonar vocês. Então, estamos juntos daqui para frente e em tudo que vocês precisarem relacionado à direção e preparação de atores. Então, sobre
formas de inscrição, as datas, horário, formas de pagamento, tudo isso, vocês encontram no site da ABC. E só entrar em contato também, qualquer dúvida, o pessoal por lá sabe responder. Essa parte mais burocrática eu não domino. Mas sobre a ementa podem me escrever. Certo? Alguma coisa por hoje? Querida Estela, tudo bom? Tudo bem, Estela? Que bom que você Tudo bom. veio. Ai, deu certo. Sim. Graças ao seu link, deu tudo certo. Ah, que bom, que bom. Sim, quero te agradecer muito a aula de hoje, tá linda e com certeza eu tô lá segunda-feira, pode me esperar, já botei na agenda 6 encontros. Ai, que bom. Quero que bom. muito, parabéns, você é maravilhosa. Imagina, obrigada. Já tô Obrigada. namorando há muito tempo. Que Obrigada. bom. Foi na hora certa, sempre vem Sim, na hora tudo certa. é na hora certa. Sim. Obrigada, só queria abrir para dizer isso. Imagina, obrigada a você. Então, tá bom, pessoal. Muito obrigada por terem ficado aqui até essa hora. Espero vê-los em breve. Mas é isso, estamos juntos. Qualquer coisa me escrevam. E espero que a gente possa se encontrar, se não no curso, em outras circunstâncias também. Então, tá bom. Boa noite, gente. Até. Muito obrigado, Giovana. Boa Obrigada a noite, vocês. muito obrigada pela aula. Obrigadão. Tchau, obrigada. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau. Sozinho, Tchau, obrigado. Lohan. Obrigada.